Abra comigo a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16. Juízes, capítulo 7, versículo 16, apenas um versículo para a nossa meditação. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Otávio, por nos conceder mais esta oportunidade de servir ao Senhor, transmitindo a palavra dele. Ficaria feliz ouvindo o pastor pregar, mas como ele já explicou, não está bem e precisamos estar preparados quando formos solicitados. E aqui estou para servir a Deus e ao nosso pastor. Demais pastores, obreiros na minha retaguarda, Deus seja louvado pela sua vida. Juízes 7,16, quem achou diz amém. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, pregar aqui na terça-feira, culto que prega o nosso pastor presidente, é uma grande responsabilidade, não só aqui, mas em todas as vezes que somos convidados a pregar, pois é uma responsabilidade muito grande, aqui ainda maior, porque é o nosso pastor presidente que prega. Mas assim que ele me convidou, eu já estava com a mensagem engatilhada no meu coração, e Deus confirmou esta palavra quando eu meditara hoje à tarde neste texto que acabamos de ler. E eu tenho certeza que Deus, assim como falou comigo, falará contigo nesta noite, porque Ele é fiel para cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido da igreja. Notoriamente quem prega já pregou esse texto. A igreja, por certo, já ouviu pregadores pregar este texto. Estamos falando de Gideão. Todos que conhecem a história de Gideão sabem que ele enfrentava, não só ele como todo Israel, uma grande batalha, não só social, mas também espiritual. Vemos Gideão trabalhando em um local que não era propício para a atividade que ele estava fazendo. Se você analisar um capítulo anterior, você vai perceber ele malhando trigo no lagar, lugar impróprio, lugar que era para pisar uvas, ele estava malhando trigo. E tem uma explicação, e os irmãos conhecem, ele estava malhando trigo ali por conta dos midianitas. Os midianitas, eles eram inimigos do povo de Deus. Toda vez que o povo de Deus erra, peca ou vai por caminhos que não é o que Deus ordena, Deus permite que os inimigos vinham contra o povo dele para subjugar o seu povo. Haja vista que quando o povo pecava, automaticamente ele se afastava de Deus. E cá para nós, afastar-se de Deus é uma ignorância total, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Haja vista que Deus havia libertado o seu povo, ainda lá no Egito, com mão forte, da mão de Faraó, da escravidão, e aquele povo que estava ali conhecia a história, porque a história era contada de pai para filho,
eles tinha ordenança bíblica, em Deuteronômio 6 você vai perceber isso, que era passado ao assentar, ao deitar, ao caminhar. Os pais tinham a responsabilidade de ensinar os seus filhos acerca dos acontecimentos que outrora havia acontecido ao seu povo ou à sua nação. Gideão está malhando trigo no lagar e recebe uma visita, a visita do anjo do Senhor, que diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Apenas aqui já dava para Gideão se alegrar, e se fosse no tempo de hoje, falar em línguas estranhas, porque notoriamente, se ouvimos que Deus é conosco, entendemos que nada poderá frustrar a nossa caminhada. Se Deus é conosco, nada pode abater a nossa fé. Então Gideão estava malhando trigo, conversando com o anjo, e ele conversa, dialoga com o anjo e faz algumas perguntas. E pulando um pouquinho para o texto que nós lemos, nós vemos que Gideão conversa e o anjo lhe responde. E depois que o anjo responde a Gideão, ele tenta, ou conversando com o anjo, ele faz algumas provas se realmente Deus estava com ele naquele negócio. Deus prova através do anjo que estava com ele. Ele oferece sacrifício, não ao anjo, mas ao anjo, que ali simbolizava o próprio Cristo, porque anjo não recebe adoração. Você vai perceber no versículo 17 que ele prepara uma adoração, uma oferta ao anjo, e o anjo recebe e anima Gideão, dizendo que seria com ele por onde quer que ele andasse, e livraria o seu povo da mão dos midianitas. Agora você vai perceber, correndo um pouco para o texto que nós lemos, para o capítulo que nós lemos, você vai perceber que Deus agora manda, através do anjo, Gideão preparar um exército. E este exército que ele prepara tinha 32 mil soldados. Deus olha para os 32 mil soldados e percebeu que no meio dos 32 mil soldados havia pessoas que não eram para estar lá, porque Deus ele não conta com muita gente para fazer a sua obra, mas ele tem algumas características em quem ele chama para fazer a tua obra. E nós vamos observar algumas características que Deus observou naqueles 32 mil homens, e Deus colocou eles à prova. E quando Deus coloca aqueles 32 mil homens à prova, a Bíblia diz que Deus ele manda Gideão apenas dizer uma pergunta ao seu povo. E a primeira característica que eu quero dizer para vocês nesta noite é que Deus ele não conta com medrosos para fazer a sua obra. Aquele que é covarde não tem, aleluia, capacidade de ficar na presença de Deus, porque Deus ele conta com quem é corajoso para fazer a tua obra. A primeira característica de quem Deus não quer contar é com o covarde. E Gideão faz uma pergunta: quem for covarde do caminho, volte, vai para as montanhas, vai para outro lugar, mas não fique aqui na batalha que nós vamos enfrentar. A Bíblia diz que 22 mil homens, soldados selecionados por Gideão, volta agora para suas casas, volta agora para as montanhas e fica expectando aquilo que haveria de acontecer. É bem notório lembrar que ali o próprio Deus estava simplesmente estabelecendo aquilo que ele já havia dito, ainda em Deuteronômio, no capítulo 20, quando Deus ele repete as leis através de Moisés. No versículo 8, o próprio Deus ele disse que quem era covarde não poderia se alistar para
para a guerra, deveria voltar para a sua casa. Deus estava apenas cumprindo aquilo que ele havia dito ainda através de Moisés. É bem verdade que você vai perceber também lendo 1 Samuel capítulo 17, no versículo de número 23, que os homens que ali estavam com Saul, vendo Golias gritar todos os dias, e durante 40 dias ele grita dizendo: não tem um homem sequer para lutar comigo, para que eu vença este homem, dá-me um homem para que eu possa usar. Ali a Bíblia denota que aqueles homens que ouviram Golias bravejar, dizer palavras contrárias ao exército de Israel, você percebe que eles estavam amedrontados. E a Bíblia no versículo 24 diz que eles, quando ouvia Golias falar, eles fugiam da voz de Golias, porque quem é medroso não fica para enfrentar batalha. Você vai perceber também que Davi chega neste cenário e ele não quer saber do barulho de Golias, e ele apenas pergunta: qual é a oportunidade que vai ter quem vencer este circunciso? Saúl diz a ele, e o povo, os irmãos de Davi, diz: vai casar com a filha do rei, vai receber imposto grátis o resto da sua vida. Ele diz: eu vou aproveitar minha oportunidade, e eu não vou só, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Quem quer vencer sozinho vai cair por terra, mas quem vence em nome do Senhor, a vitória é garantida. Aleluia. Deus não conta com covarde. Tem muita gente, pastor Otávio, que se dispõe a fazer a obra de Deus, mas no meio da caminhada encontra os desafios, que é normal. Em toda caminhada cristã vamos enfrentar desafios, obreiro Gleison. Em toda caminhada cristã nós vamos enfrentar gigantes, nós vamos encontrar problemas para superar. Só que nós não vamos vencer tendo medo da luta ou do problema que enfrentamos. É bem verdade que Salomão, escrevendo Provérbios 24, no versículo de número 10, ele deixa claro: se te mostrares frouxo no dia da angústia, mostra que a tua fé é pequena. É bem notório lembrar que todo mundo que se dispõe a fazer a obra de Deus, ele vai enfrentar desafios. Porém, quando você se dispõe a fazer a obra, você tem que entender que você não luta sozinho, que você não vai guerrear sozinho. O Senhor é contigo onde quer que andares. Todas as vezes que você se dispuser a fazer a obra do Senhor, Ele garante em te dar vitória na luta que você vai enfrentar. Então não desanime, não desespere. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus não gosta de covarde. Se você analisar a história, você vai perceber o povo de Deus, quando foi espiar a terra, eles vão retornar os 12 espias, 10 deles estão convictos de que a batalha é vencida. Eles não vão conseguir vencer. Só que no meio dos 12 apareceu 2, Josué e Caleb, que diz assim, pastor Gilmar: é bem verdade que lá tem gigante, tem Anaques, tem os filhos de Anaques, tem Balaíns, tem pessoas grandes. O exército lá, o povo é muito grande, nós na frente deles somos como gafanhotos mesmo. Mas o Senhor nos prometeu dar a terra, e nós vamos vencer, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. A Bíblia denota que estes 2 homens tinham fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam.
Se você espera algo da parte de Deus, pode ter certeza, se Ele falou é sim, o diabo pode até dizer que não vai dar certo, a vitória está garantida por Deus para você. Não fique covarde. Deus não gosta de covarde. E Gideão, ele olha aquela multidão retornando, 22 mil. Gideão olha para os 10 mil que ficaram, e ele imagina no seu coração, agora 10 mil vai ser mais difícil, mas ainda assim nós vamos conseguir vencer. E aí eu percebo a segunda característica de pessoas que não agradam a Deus. A primeira característica é a pessoa que é covarde. Covarde do caminho, volte, já voltou. Agora os 10 mil, Deus fala, eu vou colocar eles à prova novamente. Eu quero lembrar a todos os irmãos que vivemos aqui nessa terra, sendo provados todos os dias. Não há um dia sequer que nós não temos que lutar contra os nossos inimigos invisíveis, e aqueles até mesmo visíveis, que é a nossa própria natureza. Perceba que agora, a segunda característica, você percebe ainda neste texto que nós lemos, é aquelas pessoas que foram beber água. Deus falou, desce os 10 mil, coloca eles para beber águas, e separa a parte, aqueles que beberem água de joelho, como um cachorro, lambendo como um cachorro, e aquelas pessoas que separam pegando a água com a mão, você também separa de lado. Aqui você percebe que de um lado ficou 300, aqueles que pegaram com a mão e levaram à boca. Deus falou para Gideão, separa estes aí, e Deus perguntou quantos foram. Gideão disse 300, levou a água na mão. E Deus disse, separa estes 300. Eu imagino no coração de Gideão dizendo, mais uma baixa, 300 já não vai fazer parte do exército que Deus está levantando. Só que Deus, ele não vê como o homem vê. Você lembra de 1 Samuel, capítulo de número 16, quando Deus manda Jessé ir até a casa, ir à casa de Jessé o belemita, para ungir, separar um dos filhos de Jessé. Você vai perceber que na hora que passa os 7 filhos de Jessé, você vai perceber que Samuel, ele atenta para a aparência, e Deus o corrige dizendo, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o que está dentro do coração do homem. Deus está dizendo aqui nesta noite para pessoas, eu estou sondando o seu coração nesta noite, e eu quero ver a sua adoração, se é verdadeira ou é por interesse. Deus estava dizendo para Gideão, separa esses 300, manda os 9.700 para casa, porque eles até são corajosos, Gideão, mas eles estão sem preparo. Domingos Donato, obreiro abençoado, a Bíblia diz que Deus manda 9.700 retornar para sua casa, porque eles estavam sem preparo. É muito bem verdade que tem pessoas que é até corajoso para fazer algo determinado por Deus, mas a falta de preparo vai fazer eles sucumbir com as demandas que lhes são propostas. Tem gente que começa a fazer a obra de Deus bem, mas no meio do caminho ele para, ele fraqueja, e ele desiste, ele volta para trás, porque encontrou dificuldade, porque não se preparou. Ei, tem gente que precisa se preparar mais para fazer a obra do Senhor, e a prova é a própria palavra de Deus. Se você analisar Josué, capítulo de número 6, você vai perceber que o povo de Deus entra em Jericó, vence Jericó. A ordem de Deus é: não pega nada que está dentro de Jericó, seja tudo anátema, não pega nada para si.
Mas quando chega no capítulo 7, você vai perceber Josué sendo orientado pelos homens daquela região, daquele local, dizendo: Josué, a cidade que você vai enfrentar agora é uma cidade pequena. Ai, é uma cidade muito pequena, não precisa levar um exército grande não. Mande apenas 2.000 ou 3.000 homens para esta cidade que você vai vencer rapidinho. A Bíblia diz que Josué ouve este conselho e manda 2.000 soldados. E estes 2.000 homens chegam em Ai, e 14 destes homens voltam para trás, sendo mortos, e os demais voltaram tristes, porque perdeu a batalha. A Bíblia diz que Josué olha e diz: mas não era uma cidade pequena? 2.000 homens não daria conta. Agora a Bíblia diz que Deus fala com Josué dizendo: ei Josué, você pode mandar até 100.000, mas do jeito que você mandou, não vai vencer batalha. Se tiver pecado no meio do arraial, eu não vou descer, aleluia, para te dar vitória. Se prepare primeiro, consagre primeiro, para que você veja a minha mão sobre você e sobre os seus inimigos. A Bíblia diz então que lançaram sorte sobre Acã e descobriram que foi ele que pegou a capa babilônica, que pegou prata, pegou ouro. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Josué teve que exterminar, porque o anátema trouxe prejuízo para o reino de Deus, para o povo de Deus. A Bíblia diz que Acabe agora é apedrejado e queimado vivo, juntamente com a capa babilônica, juntamente com seu gado, juntamente com seu ouro, juntamente com a sua prata. A Bíblia diz que depois que eles fizeram isso, agora Josué entra em Ai e destrói os seus inimigos. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: quer vencer o adversário da sua vida? Consagre mais, ore mais, jejue mais, se prepare mais, que você vai ver a vitória chegar na sua vida. É corajoso, mas é sem preparo. O que tem de pessoas que prestam um vestibular, mas ele diz: não, eu estou preparando em oração, eu estou só orando. E eu quero dizer isso para você, não é para te frustrar, mas apenas para te mostrar que a oração só tem coisas que ela não faz. Perceba, há coisas que só a oração faz, mas uma preparação para uma faculdade, a oração só não resolve. Porque tem gente que estudou mais do que você, ele vai entrar primeiro do que você, porque você não se preparou, você não estudou, você não leu livro. Então é bom ter preparo para depois ver a vitória chegar na sua vida. Deus falou com Gideão: Gideão, é muita gente ainda, é muita gente que tem no meio de vocês. Pega os 9.700 sem preparo, manda eles voltar. Sabe por quê? Porque eles vão pensar que é por conta da quantidade que vocês terão vitória. Ei, eu não quero que eles pensem, eu não quero que vocês pensem que é por conta do seu conhecimento. Eu não quero que você pense que é por conta da sua riqueza. Eu não quero que você pense que é por conta da sua intelectualidade. Tem gente que tem muita intelectualidade, mas tem pouca chamado de Deus. Nem Deus não chamou, Deus descartou, disse: esse aí não serve, está despreparado. Porque a preparação acadêmica é uma coisa, a preparação para o reino de Deus é outra coisa, que você conhece muito bem. Deus está dizendo: Gideão, eu só quero contar com os 300. Os 300, ele pode ser um número pequeno, mas são corajosos e também estão preparados para a minha obra. Separa os 300 e manda eles ficarem atentos, porque eu vou dar vitória ao povo de Israel. Perceba que a terceira característica, que são os 300, são os vigilantes. Além de corajosos, eles são vigilantes.
Eles estão preparados. Se você olhar a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 25, você vai ver que lá tinha 10 virgens. As 10 virgens, todas estavam com uma lâmpada e todas estavam com azeites na lâmpada. Porém, as 5 chamadas prudentes, elas estavam vigiando, aguardando o noivo. Todas as 10 dormem, mas quando elas são acordadas, a Bíblia diz que as 5 que tinham reserva, elas acenderam as suas lâmpadas e foi ao encontro do noivo. Mas as outras 5 que não estavam sendo prudentes, a Bíblia chama de loucas, elas estão agora sem azeite na botija, e de repente elas tentam buscar este azeite e perde a oportunidade. Você vai perceber também na história que muita gente, eles estão até mesmo preparados, mas alguns deles esquecem do que a Bíblia diz. E Paulo, escrevendo 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11, Paulo vai dizer que nós não ignoramos os ardis de Satanás. Tem gente que acha que por estar preparado, o diabo não vai tocar nele. Por isso que Pedro, ele explica: sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, tentando ou buscando a quem possa tragar. É bem verdade que vigilante, a Bíblia denota como pessoas que são prudentes. Se você analisar Jesus Cristo, ele disse a certa vez aos seus discípulos, na parábola do homem que ele guardava, ou até mesmo ele preparou, reservou, ele construiu a sua casa sobre a rocha, e ele faz uma analogia a quem constrói a sua casa sobre a areia. E Jesus disse: a tempestade vem, o vento vem, a chuva vem, e não pode destruir, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. Ainda Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 30 verso de número 26, a Bíblia denota que Salomão escrevendo, acho que foi o rei Agus que escreveu, se não me foge memória, perdão, se eu errei aqui, se é Salomão ou se é o rei, eu sei que os 2 últimos capítulos foram o rei que escreveu. A Bíblia denota agora o sábio escrevendo Provérbios capítulo 30 versículo 26, ele dá uma demonstração de alguém que é prudente, comparando este alguém, ou o servo de Deus, como coelhos. E ele diz: os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa na rocha. Se você olhar, os coelhos, eles são comparados aqui como alguém que não tem sabedoria, e ainda assim constrói a sua casa sobre a rocha. Quem é prudente, quem é vigilante, não se preocupa com as coisas deste mundo, mas está firmado em Cristo, e nada vai tirar a sua fé, nada vai abater a sua fé. Deus está dizendo para Gideão: Gideão, eu conto com os vigilantes, eu conto com aqueles que estão preparados para fazer a minha obra. Aqui você percebe que Gideão, ele separa esses 300, e quando ele separa esses 300, Deus, ele orienta Gideão, dizendo: Gideão, eu vou lhe dar vitória com os 300 que você separou, eu vou lhe dar vitória. Aparentemente Gideão poderia dizer: mas Deus, somente 300, os nossos inimigos são muitos, é aproximadamente 135 mil soldados midianitas estão vindo contra o povo de Israel, e agora Gideão com 300 homens, eles agora estão preparados para guerrear, uma guerra que eles não precisarão lutar. Deus diz: ei Gideão,
Gideão: eu separei estes 300 porque eu sou especialista em guerra, eu sou especialista em batalha, eu não tenho batalha que eu não vença. Ei Gideão, você vai com 300, mas o meu nome será glorificado. Ei Gideão, os 300 que eu separei, eu coloquei tochas na sua mão, eu coloquei buzina, eu coloquei cântaro, e você vai ver o grande milagre que eu vou fazer. A Bíblia, agora no versículo que nós lemos, capítulo 7 de Juízes, versículo de número 16, você percebeu que Gideão repartiu os 300 homens. Deus falou com Gideão: Gideão, eu estou te dando agora estratégia de guerra. Ei, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é estrategista. O Deus que nós servimos, Ele nunca perdeu uma batalha. O Deus que você serve, Ele é especialista em guerra. Você lembra de Davi? Todas as guerras que Davi lutou, ele venceu, porque não era Davi que vencia, era Deus que vencia por Davi. Você quer vencer na sua vida? Alista-se como soldado de Deus, e você vai ver as estratégias que o Senhor vai te dar para vencer esta batalha. Agora, Deus fala para Gideão: Gideão, separa estes 300 em grupos de 100, coloca 100 de um lado dos inimigos, 100 do outro lado, e 100 atrás dos inimigos. A Bíblia diz que Gideão obedece a Deus, porque não tem vitória, não tem como ter vitória na sua vida sem a obediência. A obediência é fundamental. Por mais que você não vê o resultado, Deus está dizendo: é melhor seguir o meu conselho, porque eu sei o fim antes mesmo do início. Agora, percebe que os 300 estão espalhados. Só que Gideão, você não vai dar uma espada para eles não. Você não vai dar uma arma de guerra para eles não. Você não vai armar tranqueiras para eles não, porque o inimigo pode até ter tranqueira contra você, mas eu é que vou lutar essa guerra e vou vencer por você. Aleluia! Agora a Bíblia diz que Deus, Ele fala: Gideão, separa os 300, coloca de 100 em 100 em 100, e você vai mostrar a estes 300 como vencer a guerra. Mas Gideão estava assim: será? No coração de Gideão, porque Gideão era homem, no coração de Gideão ele estava: mas Senhor, esse negócio está meio estranho. Se era 300, agora vai ser só 100. Por certo, os inimigos já mandou um espião aqui, e o espião já observou e viu que nós não temos essa quantidade toda. Eles já viram que nós somos só 300. E a Bíblia diz que Deus disse a Gideão: Gideão, desce primeiro lá no arraial dos inimigos. Lá no arraial eu vou mostrar para você a minha estratégia. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu tenho estratégia para você. Eu vou usar os seus inimigos para mostrar para você que eu sou na sua vida. Agora perceba, Deus agora manda Gideão descer. E quando Gideão desce, Gideão agora, ele escuta um soldado midianita contando o sonho. Porque quem dá o sonho é Deus. O diabo não dá sonho para ninguém. O diabo engana pessoas. Não acredite no que o diabo disse para você. Acredite no que o Senhor falou a seu respeito. Porque o diabo pode escrever, mas quem assina embaixo é o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia diz que agora os inimigos, eles estão contando sonho. Rapaz, eu tive um sonho essa noite, e eu vi um pão cevado. Eu vi um pão cevado vindo em nossa direção. Este pão estava cheio de fogo. Ei, tinha uma brasa de fogo vindo em nossa direção. E essa brasa bateu na tenda, consumiu
tudo, abateu com tudo. Agora Deus usa o inimigo para interpretar o próprio inimigo que sonhou. Agora o inimigo diz: ei, isso não é outra coisa senão Deus já deu esta guerra na mão de Gideão. Gideão está vindo aí com o seu exército e nós vamos perder a guerra. A Bíblia diz que Gideão, ao ouvir isso, pastor Otávio, tem gente nessa noite precisando ouvir isso. Deus está dizendo para você, obreiro, Deus está dizendo para você, igreja, aquilo que eu falei que vai acontecer para você, o inimigo pode até duvidar, mas a vitória já está garantida, diz o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que agora o inimigo, pastor Geraldo, o inimigo agora revela, e Gideão adora a Deus. Gideão sai. O segredo, obreiros, é adorar o nome do Senhor. O segredo, pastor Aleandro, é adorar o nome do Eterno. Tem adorador aqui nessa noite? Tem. Adore, porque ele já chegou com a vitória. A Bíblia diz que agora, para concluir, a Bíblia diz que agora Gideão adora a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, eu entendi tudo. Entenda nessa noite que Deus está dizendo para você: entenda, saia daqui entendendo tudo, aleluia, mas não saia com dúvida. Foi o Senhor mesmo que te chamou. Não duvide do seu chamado. Foi Deus que te chamou, Ele te preparou, Ele te capacitou, e Ele diz: eu vou te usar como tocha. Além de calabandaraia. Gideão disse: eu entendi. Eu vou dar uma informação para vocês, 300. Olha para mim, tudo que eu fizer você faz, tudo que eu fazer vocês vão fazer. Isso é seguir liderança. Imagina se eles não seguissem a liderança. Imagina se eles fossem medrosos, amedrontados. Imagina se eles não seguissem o líder. A Bíblia diz que eles disseram para Gideão: eu vou fazer tudo o que você mandar eu fazer. E Gideão disse: na hora que você chegar e que eu fizer, você vai quebrar o cântaro. Dentro do cântaro tem uma tocha. Ele quebra o cântaro, e na hora que ele quebra o cântaro sai uma tocha. E essa tocha, os inimigos olharam para aquele cântaro. O cântaro, quando é quebrado, ensurdeceu os adversários. Foi dali, foi daqui, foi de lá. E agora eles disseram: está vindo Gideão aí. Gideão está vindo aí. E quando acendeu a tocha, eles disseram: e eles já estão perto. É melhor a gente fugir daqui, porque Deus deu a guerra para Gideão. Aleluia. E na hora que eles quebraram a tocha, foi mostrada. E agora eles pegaram a buzina e começaram, aleluia, a tocar a buzina. E quando eles tocaram a buzina, os inimigos ficaram amedrontados, os inimigos ficaram malucos e disseram: não tem como lutar com Gideão. Agora todos que quebraram o cântaro, mostraram a tocha, agora estão tocando a buzina e estão gritando: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida: a vitória de Deus para você já chegou. É somente você cantar o hino da vitória, porque maior é quem está com a igreja do que quem está no mundo. Deus abençoe.